Bom, galera, estamos aqui com mais um Judicast, né? Super especial, porque eu estou com grandes amigos, né? Estou com o Dr. Gabriel Bertin, mestre e doutor pela USP de Direito Penal, né? Com a doutora Ana Beatriz, também mestre em Direito, né? Pela Universidade de Ponta Grossa, né, doutora? E nós vamos falar hoje sobre temas de crimes, né, de naturezas fiscais, tributárias. E tudo bom, doutor Gabriel? Tudo bem, André. É um prazer enorme estar aqui. Finalmente deu certo. Né? Rapaz, eu agradeço o convite, Gabriel. Você ter aceito o convite, viu? Eu que te agradeço. É um prazer para mim estar aqui. Tudo bom, doutora Ana? Tudo bem, boa tarde. Agradeço também a oportunidade. Espero poder contribuir aí um pouquinho com esse debate desse tema interessante. Gente, na verdade eu que estou muito agradecido. Para quem não sabe, eu sou amigo de longa data do Gabriel, né? Amigo pessoal meu. A Ana tem todo o meu respeito, advogada que trabalha com o Dr. Gabriel. O Gabriel, terça-feira, estava em Porto Alegre, no TRF4. Ontem ele estava em Curitiba, no TJ, fazendo sustentações orais. E mesmo assim ele arrumou um tempo para vir aqui. Isso é amizade, gente. E é uma honra, que é um dos maiores advogados que eu conheço, na minha humilde opinião. Obrigado, exagero seu. Doutor Gabriel, vamos lá. Doutora Ana, doutor Gabriel, qual a diferença? A diferença entre o ilícito fiscal puro e o ilícito tributário penal? Pois é. Essa é uma distinção básica aí para tratar desse assunto, né? E o crime fiscal, né? Ele é algo que está previsto na lei criminal, né, a lei penal específica, no caso dos crimes fiscais na lei 8.137, e a gente tem também alguns crimes fiscais no próprio código, né, 168A, 337A, que tratam de contribuições previdenciárias, além até do descaminho, que também é um crime fiscal. Desculpa, esses daí, pelo princípio de especialidade, prevalece o Código Penal, né? Ou a lei 8.137 de 90? Não, prevalecem do Código Penal porque eles tratam de situações específicas, né? Desculpa. No caso dos dois que eu mencionei, de contribuições previdenciárias. 168 e 337. Isso, exatamente. Então, o ilícito fiscal, ele é a contrariedade à norma fiscal, o que pode decorrer até do mero inadimplemento. Né? Ou seja, então o sujeito deve pagar tributo pelo simples fato de não ter pago o tributo devido. O crime fiscal, por sua vez, ele exige que haja algo a mais nesse ato, né? Ou seja, não basta que o sujeito deva, porque no Brasil ninguém pode ser preso por dívida. Né? A não ser pensão alimentícia. A não ser pensão alimentícia, exatamente. Existia a hipótese do depósito infiel, que o Supremo... 528 do depósito infiel acabou, graças a Deus. Que o Supremo deixou de considerar possível, né? Mas, então, nesse contexto, para se considere que haja um crime fiscal que extrapole um ato ilícito meramente tributário, é necessário que haja uma fraude. Ou seja, então, o ilícito fiscal, quando tem fraude, né, ele passa a ser também um ilícito tributário, um ilícito criminal tributário, melhor dizendo. E essa é a diferença principal. A fraude pode até ser omissiva, apenas omissiva. Sim. Né? O próprio artigo 1º, 2º e 3º ali meio que descreve os adjetivos. O 1º e o 2º trazem incisos que descrevem as modalidades de fraude. Exatamente, certo. de sonegação. Doutora Ana, agora a pergunta vai para você. Né? Como é distribuída a competência nos crimes fiscais? Bom, em regra, a competência territorial, ela segue a regra, né, que a gente já conhece em relação à justiça criminal de forma geral. Então, em termos territoriais, o local onde esse crime foi praticado. Mas aí, entre essa distinção da justiça federal ou justiça estadual, que vai determinar isso é a natureza do tributo, né, que a gente está tratando. Então, no caso de ICMS, ISS, a competência será da Justiça Estadual, e quando a gente trata de tributos federais, a competência é da Justiça Federal. E a competência territorial é onde foi sonegado? Exatamente. E a atribuição, só complementando, a atribuição investigativa,
acaba sendo nos tributos federais da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, que também tem atribuição investigativa. E para os tributos municipais e estaduais, a atribuição investigativa é da Polícia Civil e do Ministério Público. Embora no Paraná, por exemplo, a Polícia Civil não tenha o hábito, embora possa, de fazer esse tipo de investigação. Em São Paulo, por exemplo, você tem delegacias especializadas da Polícia Civil de investigação de crime tributário. Né? Tem isso também. Tem. Aqui no Paraná, o Ministério Público acaba monopolizando a investigação preliminar, né? E é ele próprio que faz a denúncia na sequência. Certo. Agora eu vou até ler aqui e vou perguntar para os dois, tá? Nos crimes fiscais, a esfera fiscal penal são independentes. O Ministério Público pode denunciar quando o problema ainda está em fase de discussão na Receita Federal? Quer responder? Posso responder? Pode. Bom, em regra, as esferas civil, penal e administrativa são independentes. Porém, em relação aos crimes fiscais especificamente, né, os crimes contra a ordem tributária, existe uma súmula vinculante 24, segundo a qual o crime contra a ordem tributária ele não se tipifica, não se materializa antes do lançamento definitivo do crédito tributário. Então, em regra, a gente precisa aguardar o encerramento na esfera administrativa e o lançamento definitivo desse tributo. Isso vai acontecer depois que o contribuinte se defendeu administrativamente, interpôs eventuais recursos na esfera administrativa e não há mais o que ser discutido na esfera administrativa. E aí esse tributo é lançado, né, inscrito em dívida ativa, e então isso autoriza o início da persecução penal. Em termos de discussão na esfera civil, discussão judicial, não necessariamente há uma correlação. Então, é possível que haja uma ação penal, ao mesmo tempo em que existe uma ação anulatória, por exemplo. Aí ficaria a critério do juiz definir uma eventual suspensão, né, por ser uma questão prejudicial não obrigatória, facultativa. Mas existe, sim, essa exigência do encerramento do procedimento administrativo fiscal. Essa é uma questão até, inclusive, um pouco polêmica, né? Porque, ao mesmo tempo que isso permite que o contribuinte discuta administrativamente sem estar sendo processado criminalmente, tem alguns efeitos colaterais complicados. Por exemplo, a questão da prescrição, né? Então, o curso da prescrição, ele começa também a partir do lançamento definitivo. E é por isso que é comum que a gente tenha discussões em ações penais hoje de tributos referentes a 20, 15 anos atrás, né? Então, a contagem da prescrição também sofre um impacto relevante, muitas vezes prejudicial, em razão dessa súmula. Em virtude da sua resposta, doutora, eu poderia afirmar que crimes contra a ordem tributária da Lei 8.137, lá de 1990, são crimes de natureza, então, material, eles dependem do resultado. Sim, em regra, sim. Em regra, é isso. Sim. E todos são dolosos também, né? Sim. Não existe crime tributário. Não existe crime tributário culposo, né? Mas nem todo crime fiscal é material, tá? Sim, os materiais sim. são os do artigo 1º, que são os mais comuns, né? O artigo 2º traz a hipótese de crimes tributários formais. Eu achei bem interessante os 3 primeiros artigos, né? Que os 2 primeiros são de particulares comuns, né? E o terceiro são em virtude da crimes funcionais, né? Depende do terceiro é o funcional, funcional, né? Que é a corrupção do agente fiscal. Do fiscal. O que é representação fiscal para fins penais? Esse documento é o documento através do qual as receitas, né, pode ser a estadual, a municipal e a federal, elas avisam, porque elas estão fazendo a fiscalização do tributo, elas não são órgãos de persecução criminal. Então elas não estão atrás de crime, elas estão atrás de contribuintes que eventualmente devam pagar tributos, né? Só que nessa atividade fiscalizatória meramente fiscal, às vezes ela encontra crime. Ou seja, às vezes, aquela pergunta inicial que você me fez, né? Às vezes na busca do ilícito tributário puro, ela encontra um ilícito penal tributário. Ou seja, algo que extrapola o mero inadimplemento ou a mera tipicidade tributária e passa a ser também crime. E na medida em que aquilo é crime, ela tem o dever, né, a autoridade fiscal,
de avisar o Ministério Público, estadual ou federal, a depender do tributo, e ela faz isso através desse documento. Olha só, e a diferença no uso da presunção nas esferas tributária pura e penal? Essa já é uma pergunta assim que daria para ficar horas conversando sobre ela, mas eu vou tentar ser sintético e dar um exemplo em que isso fica mais claro, que todo mundo compreende bem. Então, imagina o seguinte, no procedimento fiscal, o auditor da Receita, que está lá fiscalizando o contribuinte, ele tem a prerrogativa, nos termos da Lei Complementar 105, de quebrar sigilo bancário das pessoas, né? Sem autorização judicial, o que é uma prerrogativa incomum, já que se trata de prova invasiva, né? Ou seja, então esse cara, ele vai primeiro acessar o Banco Central para perguntar, quais contas o André Cunha tem. Aí o Banco Central vai informar, ele tem uma conta lá no Itaú, outra no Santander, outra no Bradesco. Aí vem lá as contas, agência e conta. Aí ele vai pedir para cada um dos seus gerentes os extratos do período que interessa a ele. E ele vai analisar aqueles extratos e ele vai te mandar uma cartinha, você é o contribuinte fiscalizado aqui no nosso exemplo, né? E ele vai perguntar, doutor André, me fala aí, entrou aqui X mil reais na tua conta aqui, né? E a gente não está entendendo em que consiste essa movimentação. Você pode explicar para nós? Se você não explica, ela presume que é renda tributável e vai te cobrar 27,5 mais multa. Entende? Ok, ele presumiu, então, algo contra você. Na esfera penal, o tratamento da presunção deve ser diferente, pelo menos em tese é diferente. Porque no processo penal a gente tem a presunção de inocência, ou seja, a grande presunção, ela favorece os investigados e acusados e não atua contra eles. Desculpe, como é o caso da presunção tributária, né? Então, a princípio, essa presunção parece absurda do ponto de vista acadêmico na esfera penal. Ou seja, na esfera penal, o Ministério Público precisa identificar a origem daquela movimentação específica para comprovar que aquilo é renda tributável. Porém, então, respondendo objetivamente a sua pergunta, são completamente diferentes. Entendi. Né? O valor e o uso da presunção, em tese, são completamente diferentes. Em resumo, no direito tributário, a presunção é pró-receita, em regra. Né? É abundante o uso da presunção contra o contribuinte. E no direito penal, ao contrário, ou seja, a presunção favorece o acusado em razão de uma garantia básica. Indúbio pro réu, inclusive. Por isso que as pessoas não são obrigadas a fazer o bafômetro, a participar da reconstituição do crime, pode ficar em silêncio no interrogatório, sem que isso seja usado contra ela, etc. É bem diferente mesmo. Ok, mas apesar dessa diferença, o que a gente tem notado é que os tribunais aceitam essa presunção contra o contribuinte, que passa a ser contra o réu, e também invertem o ônus da prova e querem que o réu criminal explique a movimentação bancária para ser absolvido caso aquilo não seja renda tributária. Ou seja, então é um uso deturpado da ideia de presunção, emprestando a ideia do direito tributário no direito penal, o que tem acontecido, embora pareça errado. Entendi. Eu vejo, quando você falou de ser invasivo, né, a quebra de sigilo bancário, porque eu vejo que são crimes contra o erário, né? É o patrimônio que são arrecadados através de tributos, né? A teoria pentapartida, né, que é imposto, taxa, contribuição especiais, né, contribuições de melhorias e empréstimo compulsório, né? Então, todo patrimônio, acho que a seriedade, a delicadeza dessa invasividade, às vezes até por causa disso, que me gera outra pergunta que eu vou te fazer para ambos. Existe, é uma coisa séria, né? Existe o princípio da insignificância no direito, nos crimes tributários? Sim, a princípio sim, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em regra, aplica-se o princípio da insignificância nos mesmos casos em que não é feita a cobrança desse tributo. Então, né, quando a dívida ela é inferior a um determinado valor,
em que ela não é cobrada judicialmente, então também não haveria a persecução penal relacionada a esse tributo. Até um tempo atrás era R$10 mil para tributos federais. Essa lei foi, né, reformada, atualmente entende-se R$20 mil para tributos federais. A aplicação disso em termos de tributos estaduais, aí ela já fica mais dependente de lei estadual que defina esse teto aí de cobrança. Não necessariamente uma norma penal em branco, mas é que, como o critério utilizado para o tributo federal, ele vem de uma lei que dispõe sobre a cobrança desse tributo, então o que os tribunais, né, o STJ, o STF entendem é que aí também caberia a lei estadual dizer, a lei estadual não vai estar evidentemente legislando em matéria penal, mas seria um parâmetro para você dizer quando que isso é insignificante ou não para os cofres estaduais, no caso. Bem relativo, né? Exatamente. O que, em resumo, o que o juiz criminal vai dizer é o seguinte: olha, se nem o dono do dinheiro quer o dinheiro, na medida em que o procurador da Fazenda está autorizado a nem ajuizar a execução contra o sujeito, que no caso federal são R$20 mil, então se você deve R$20 mil, o procurador da Fazenda está autorizado a nem ajuizar a execução fiscal contra você. Olha só. O que, né, em razão de circunstâncias de gestão de recursos humanos, né, vamos priorizar o que interessa, o que tem valor mais expressivo. Prioridade. Né? E aí então o juiz criminal diz assim: olha, por que eu então vou dar relevância para esse fato se nem o dono do dinheiro dá? Né? Considerando até a utilização do direito penal como última ratio, né? Então, se o próprio ente tributante não vai atrás desse dinheiro, não caberia ao direito penal também essa punição, Boa. né? Qual é o efeito, gente, perguntando para os dois novamente, né? Qual é o efeito do pagamento e do parcelamento do tributo na ação penal por crime fiscal? E até quando o pagamento pode ser realizado? Pois diferentemente de outros crimes que envolvem valores, o crime fiscal tem essa outra peculiaridade. O crime fiscal é cheio de peculiaridades que o diferem dos outros crimes. E essa é uma delas. Então, o sujeito que sonega, ou seja, que deixa de pagar imposto, ele pode pagar o tributo depois, né? Em algum momento, já vamos falar dessa questão temporal, e ao fazer isso, ele se livra do crime, porque isso é considerado uma causa extintiva de punibilidade. Entendi. No furto, por exemplo, se o cara furta alguém e depois resolve devolver, ele não vai ter o mesmo benefício. Com certeza. Né? Então, essa é uma peculiaridade do crime fiscal. Então, quando isso pode ser feito? No comecinho mesmo, em 65, quando nem existia a Lei 837, a que você fez referência, o pagamento tinha que acontecer até antes do início da ação, do que eles chamam de ação fiscal, que é o procedimento administrativo fiscal. Sim. Depois, na década de 90, passou a ser possível o pagamento até o recebimento da denúncia. E hoje, já desde 2003, se eu não me engano, é possível o pagamento a qualquer tempo, existindo inclusive decisões do Supremo que permitem o pagamento até depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, o contribuinte pode espernear, discutir o problema na esfera fiscal, ele perde, aí ele é denunciado, aí ele é investigado no inquérito, ele sofre ação penal, é condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, faz recurso especial para o STJ, continua discutindo, vai para o Supremo. Ou seja, ele tem todo esse período de muitos anos para se organizar e, em caso de derrota, fazer o pagamento. Entendi. E o parcelamento, só terminando a resposta, ele suspende a pretensão punitiva enquanto o sujeito está adimplente. Se ele paga tudo, ele se livra do problema. Se ele deixa de pagar, o problema volta a andar. Então, vamos lá, mais uma pergunta, tá? Essa eu decorei, não vou precisar ler. Uma empresa, né? Ela acaba praticando a sonegação fiscal. Quem irá responder por esse crime? Bom, em regra, o que a gente vê na prática é a propositura de ação penal contra o sócio administrador.
a gente já tem algumas decisões, né, no sentido de que só essa posição de sócio administrador não é suficiente para que uma pessoa responda por qualquer crime praticado no âmbito de uma empresa, né? Então, caberia a acusação demonstrar essa relação entre a função que a pessoa exerce e aquele crime tributário especificamente. A gente tem alguns casos em que contadores também são incluídos, tudo isso vai depender da fraude, né, e do problema ali que está sendo investigado. Em regra, o que a gente vê na prática é realmente a denúncia em face do sócio administrador. Entendi. Só lembrando, André, só claro. lembrando que no Brasil, a própria pessoa jurídica não responde pelo crime. Salvo o crime ambiental, que é o único em que o CNPJ responde. Nos crimes fiscais, assim como em todos, no estelionato, na corrupção, etc., quem responde é a pessoa física que representa a empresa. Entendi. Já chegando ao final, até a última pergunta do roteiro, né, que vocês me enviaram, se uma pessoa é condenada por um crime da Lei 8.137/90, né, condenada por um crime tributário, tá, um crime penal tributário, ela pode ser presa? O começo da resposta é sim, pode. Porque a pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos mais multa. Então, naturalmente, pode. Essa é uma possibilidade. Eu dei uma lida também, o artigo 12 também acho que pode aumentar de 1/3 a 2/3, né? O artigo 12, se eu não me engano. Isso. Mas então, vamos lá, vamos fazer uma explicação rápida sobre isso. Como a pena é de 2 a 5, né, existe uma tendência de que no fim da história não haja prisão efetiva, né? Encarceramento, jaula, né? A princípio esse não é o resultado. Por quê? Porque na maioria dos casos a tendência é que a pena fique ali abaixo dos 4 anos. Como a pena é inferior a 4 anos, ela primeiro é em regime aberto, né? Porque no direito penal penas de até 4 anos, regime aberto, 4 a 8 semiaberto, acima de 8 fechado. Esse é o regime padrão, que pode mudar, mas em regra é assim que funciona. E mais ainda, o artigo 44 do Código Penal prevê, para crimes praticados sem violência, grave ameaça, etc., a substituição da privação de liberdade por uma ou duas restritivas de direitos, tais como prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de fim de semana, etc. Então, em geral, as condenações, o resultado final, para quem é condenado, é de prestação de serviço, prestação pecuniária e multa, né? Esse é o combo, vamos dizer assim, são as penas que se somam. Porém, é interessante notar que é um fenômeno recente e relevante o fato de que tem havido condenações em regime semiaberto com certa frequência. Quando? Quando o sujeito sonega por períodos mais longos, muitos meses no tributo de apuração mensal, como o ICMS, ou muitos anos no tributo de apuração anual, como o imposto de renda. Sim. Então, se ele sonega vários períodos, né, e aí, então, por ser vários períodos, o crime é continuado. E como o crime é continuado, tem uma fração de acréscimo à pena. E como você bem mencionou, ainda pode acontecer do valor ser alto. Prejudicar muito a coletividade ou o funcionário público em devida função, né? E em razão disso, o valor, né, pode influenciar também o aumento da pena nessas frações que você mencionou, e somando as duas frações, ou seja, a da continuidade em primeiro lugar e depois a do valor do artigo 12, pode ser então que a pena ultrapasse 4 anos. Ultrapassando 4 anos, o regime é semiaberto, e aí a consequência é muito mais grave, porque não vai ter substituição de pena. Só uma... Perdão, se me permite só fazer uma observação sobre essa aplicação do artigo 12, os tribunais também já têm, né, porque a lei não diz o que seria o grave dano à coletividade que causaria esse aumento de pena. Então, a jurisprudência se consolidou no sentido de tributos com valor superior a 1 milhão. Mas essa é uma questão também sensível, porque
as multas na esfera administrativa, né, por si só, já são muito altas. Então, hoje em dia, o STJ entende que esse valor precisa ser considerado o valor total e atualizado. Então, não é muito difícil que esse valor ultrapasse 1 milhão, dependendo a quanto tempo esse crédito foi constituído, com incidência de juros e multa, enfim. Então, existe esse critério objetivo, né, para definir esse grave dano à coletividade, embora alguns tribunais considerem valores menores, o tribunal TRF3, se eu não me engano, considera valores ainda menores como já suficientes a causar esse grave dano à coletividade, e ainda existe também essa discussão se a gente teria que considerar, então, o valor originário, né, do tributo ou o valor atualizado integral, já com juros e multa, o que teria esse condão de gerar o grave dano, né, se é o tributo que deixou de ser pago na época ou o valor atualizado até hoje. Perfeito. Agora, roteiro, eu conversei hoje com o Dr. Gabriel por telefone e falei assim, né, que eu não sabia. É muito comum a gente ver crimes dolosos contra a vida no Tribunal do Júri, né? Eu perguntei para ele se existia crime federal, Tribunal do Júri Federal, né? E pergunto aqui, a explicação que você me deu, né? Enfim, essa questão que envolve a competência criminal federal está no artigo 109 da Constituição, né? O 109 traz toda a competência criminal federal, ou não só criminal, mas a competência da Justiça Federal em geral, inclusive a criminal. Existem alguns incisos que têm interesse criminal, mas o principal deles é o que diz que são de competência da Justiça Federal os crimes praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de empresas públicas e de autarquias federais. Logo, se um crime é praticado de homicídio, na tua pergunta, contra agente público federal no exercício da função, sei lá, dá um exemplo aqui que me vem à cabeça. Vai um fiscal do IBAMA fiscalizar uma fazenda, né? O IBAMA é um ente federalizado. E há uma discussão e o fazendeiro mata o fiscal do IBAMA, por hipótese, né, dolosamente, teremos um júri na Justiça Federal com as mesmas regras do júri estadual, enfim, usando os mesmos artigos do Código de Processo Penal. Agora, chegando já ao fim, uma curiosidade minha, né, extra-roteiro também, o Gabriel, professor da PUC, um excelente professor. O Gabriel foi professor da minha filha, né, que é advogado hoje também. E assim, eu quando fui aluno de Direito, doutor, eu ouvi muito pouco sobre a Justiça Federal, crime de competência federal. Por exemplo, todos os exemplos que eu tinha nas aulas de Direito, por exemplo, crime doloso ou culposo, geralmente homicídio, né? Excludente de culpabilidade, legítima defesa, né? Homicídio, enfim. A gente sai da faculdade, eu vejo, percebo, sabendo muito sobre crime da competência estadual. Né, quase zero, acho que sai assim, cru, do que a gente está conversando hoje, e muito mais que existe, né? Você como professor e como aluno lá atrás, tem alguma lógica isso que eu estou falando? Tem, claro. A lógica é que a quantidade de crimes da Justiça Comum Estadual é muito maior, são muito mais numerosos. E isso a gente consegue mostrar perguntando coisas do tipo quantas varas criminais tem em Londrina? Verdade. Temos 6, mais 6 juizados, não é? Sim. Quantas varas criminais temos em Londrina na Justiça Federal? Uma só, que é a 5ª vara, não é? Então, e mais ainda, a gente tem vara criminal em Cambé, em Biporã, em Rolândia, em todo lugar, né? Pergunta se tem vara federal nesses lugares. Não, o que significa que é a de Londrina que julga, ou seja, a mais próxima. É uma vara só, julgando um território muito maior, crimes que acontecem num território muito maior, por um motivo simples: tem menos crimes, né? Por isso que temos uma delegacia da Polícia Federal em Londrina e não temos em várias cidades. Verdade. E temos, nem sei quantas, mas incontáveis delegacias em Londrina da Polícia Civil, porque tem muito mais crime. E é por isso, então, ou seja, o universo de crimes de competência da Justiça Estadual é muito maior do que o da Federal. O da Federal às vezes ganha relevo, né? A Lava Jato, por exemplo. Sim. Enfim, você tem uma série de situações
muitas vezes de crimes econômicos, né? Os crimes contra o sistema financeiro são julgados lá, o descaminho, né? Os crimes fiscais, os crimes contra a Previdência. Então você tem alguns crimes que geram uma movimentação dessas varas e da Polícia Federal. Mas ainda assim elas são em número, em quantidade muito menor. E é por isso que eu acho que acontece mesmo do aluno ter um contato menor com os crimes da Justiça Federal. E caso o aluno tenha um sonho e vai vir um procurador da República aqui, amigo meu, que está agendado no futuro, né? O aluno que está lá, você como professor. E ele tem um sonho de fazer concurso, ele não está preocupado se tem mais crime no estadual, não. Ele quer ser um juiz federal, ele quer ser um procurador da República. Você acha que não prejudica um pouco o concurseiro, nesse sentido, que ele quer ir para o âmbito federal? Eu vou dizer da minha parte, assim, enquanto professor, eu trato talvez até mais dos crimes de competência da Justiça Federal. Agora, hoje mesmo de manhã eu dei aula de legislação extravagante penal, né? E eu falo de crimes, não só, naturalmente, mas mais dos crimes econômicos, lavagem, sonegação, sistema financeiro, que são da competência da Justiça Federal, né? Então, assim, eu acho que depende um pouco dos contatos que ele teve durante o percurso dele na universidade. E se ele não teve esses contatos, ele vai ter que remar sozinho, né? Não tem outra alternativa. Vou fazer uma outra pergunta simples. E agora o Gabriel, como aluno lá na UEL, na década de 90, você teve esse contato? Que você passa para os seus alunos? Porque você é um cara fora do eixo, né? Não, Gabriel, pô. Não, eu não tive. Tenho admiração por esse cara. Você teve um professor igual você, por acaso? Ah, tive. Não, tive. Não, eu tive ótimos professores, mas que não me trouxeram a Justiça Federal, a competência federal. Eu não tive. Eu tive. Eu queria citar um aqui. Eu tive ótimos professores, mas eu tive o Dr. Omar Badal. Aí também está falando... Que inclusive era... trabalhou muito tempo com ele. Que era procurador da República, inclusive, se eu não me engano, na época em que eu estava na faculdade, o cara também, né? Ele era procurador da República. Você trabalhou quanto tempo com ele? Muitos anos. Quando eu te conheci, você trabalhava com ele ainda. Muitos anos. Comecei fazendo estágio. Sim. E depois a Letícia teve aqui. E depois advoguei. Pois é, eu vi. Letícia teve. Então, um abraço pro Dr. Omar. Então eu tive... tentar trazer esse homem aqui. Então eu tive a sorte de ter esse contato com alguém que atuava diretamente na Justiça Federal. Está explicado, gente. Eu tive professores bons, eu não vou citar nome porque, infelizmente, o meu contato academicamente eu não tive, foi zero mesmo, né? E o rapaz que vai vir aqui se formou comigo, o procurador da República, ele teve um perrengue, ele terminou a faculdade de Direito e mais ou menos do zero para fazer o concurso, né? Mas, gente, chegamos já ao fim, né? Eu vou agradecer ao Gabriel, vou agradecer a doutora Ana Beatriz, né? Foi uma honra inestimável. Eu vou encher o saco deles, vou convidar eles novamente daqui a uns tempos, tá? E eu só tenho a agradecer, eu peço para vocês estarem curtindo o Judicast, estar lá se inscrevendo para ajudar, né, a proliferar. E eu vou deixar as alegações finais com os dois, e eu só estou muito agradecido mesmo por ter esses dois belíssimos profissionais aqui no Judicast. Bom, obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Esse é um tema que a gente gosta muito de tratar, que está diretamente relacionado, né, com a nossa atuação, e enfim, tem muitos outros tópicos relevantes para serem tratados sobre esse tema. Então, acho sempre muito válido esses espaços em que a gente consegue abordá-los. E, enfim, é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado eu. Andrezão, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui. Esse cara Estou à disposição quando precisar. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe a todos aí.